Então, aqui no número 1, a letra B. Número 2, letra C. E estamos falando no número 3, tá? Então, lembra de mitose que uma célula, ela se divide em duas. Isso aqui é uma setinha. Ela se divide em duas, lembra? E aí elas ficam independentes da primeira célula. Apesar de ser iguais, a célula-mãe, elas são independentes. Aí diz assim, ó, novas plantas podem surgir a partir de raízes ou mesmo de folhas e em certos animais como esponja. Novos indivíduos surgem por brotamento. Que tipo geral de reprodução se refere esse exemplo? E aí? Hein? Assexuada, não. Quem tá respondendo tudo? É Gustavo? Ah, isso aí. Assexuada. Por quê? Porque não precisou de um parceiro nesse caso, tá? Deixa eu explicar de novo para vocês. Por quê? Porque ocorreu somente divisão mitótica. E ainda deu o exemplo da esponja, tá? Lembra que a esponja faz reprodução sexuada ou assexuada, tá? E aí a resposta é assexuada. Ficou horrível isso aqui, né? Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Dê duas vantagens, né? E uma desvantagem desse tipo de reprodução, ou seja, dê duas vantagens de reprodução assexuada, né? E uma desvantagem de reprodução sexuada. Quem lembra? Vou botar aqui V de vantagem. Quem lembra? Qual é a vantagem de uma reprodução sexuada? Eu ia falar que Vovó? Eu ia falar que uma vantagem da sexuada precisava de outro ser. Mas acho que a sexuada às vezes precisa de outro ser. A sexuada, ó, ela não precisa de outro ser. O A é negação, não precisa, tá? E aí, ela quer duas vantagens de ter uma reprodução assexuada. Você acabou dizendo, só que o contrário. Vamos lá, a primeira vantagem. Eu acho que eu não preciso de ninguém. Isso aí, não precisa de ninguém, é independente. Não precisar de ninguém, ele... Não precisa de parceiro, não é isso? Ó, não precisa de parceiro, anotem aí. E hein? um indivíduo pode dar prosseguimento à espécie. Olha que eu nunca pensei nisso, mas realmente, é verdade. Um indivíduo pode prosseguimento à espécie. Não tinha pensado nisso, não. Uma desvantagem também eu acho que na sexuada todos os organismos são geneticamente iguais. Isso é o quê? Desvantagem, né? Desvantagem. Isso aí. Peraí, não precisa de parceiro. Parceiro. Isso aí. Tá, peraí, deixa eu terminar de botar aqui vantagem. Mais uma vantagem foi o que o Guilherme falou, não foi, Guilherme? E além de um indivíduo prosseguir com a espécie, a gente pode botar que a reprodução é mais rápida, não demorada. Então a reprodução é rápida. Pensa comigo. Uma reprodução sexuada no mundo selvagem. Então imagina aí um sapo se reproduzindo com uma sapa, tá? Imagina, peraí, botar aqui reprodução. Gente, tá horrível, mas vocês tentem. O quê? Os sapos cruzando? Imaginem uma reprodução, então, de dois sapos. Tava voltando pra casa, porque eu tinha criança. Você mora onde, menina? Aonde você mora que tem sapos se reproduzindo? É porque perto da minha casa era um rio, né? Mas ficou não. Ah, tá. Fazer o quê? Mora na selva. Tá, tô brincando. Bom, olha só. Então, vamos começar comigo. Por que reprodução rápida? Imagina, então, dois sapos. Posso pegar outro animal? Eu dei um exemplo de sapo. Dois sapos em uma lagoa, né, infestada de outros animais. Então lá tem jacaré, tem peixe, enfim, tem vários animais naquela lagoa, né, aquele mar, aquele lago. E aí, uma reprodução lenta, né, que demoraria, eles estão em desvantagem, né, porque eles podem estar descostas, eles estão distraídos, né, eles estão pensando em outra coisa no momento. Deixa eu trocar aqui pra mim. Pensando em outra coisa no momento. E aí, né, eles são alvo fáceis para outros animais virem abocanhar e fazer deles alimento. Então, uma reprodução rápida permite que eles sobrevivam, né, porque eles não vão ter medo de se reproduzir. Daí não vai correr o risco
de morrerem, um predador comer, enfim. Agora, uma reprodução lenta, né, eles ficam concentrados naquilo e aí se tornam alvo fácil para outros animais. Então, essa é uma vantagem de ter reprodução rápida, tá? Ah, o Alex tá aí, né? Peraí. Deixa eu anotar aqui. Não, porque eu não tenho o nome, deixa eu anotar aqui. Tem uma pessoa que entrou também, que eu não sei quem é. Yuri. Então vamos lá. Vou voltar aqui para a tela. Bom, e aí vamos falar agora da desvantagem. Vou utilizar a desvantagem, acho que foi o Guilherme que falou, Guilherme ou o Gustavo que falou, que é o que é? Não gera variabilidade genética, não gera variabilidade genética. Então, todo indivíduo é igual, calma aí. Não gera... Pensa comigo. Gera variabilidade. O coronavírus. Eu sempre uso coronavírus, que é que vocês sabem no momento. Gente, tá horrível a minha letra. Mas escrevem aí. Não gera variabilidade genética. Pensem comigo, o coronavírus, né? Um vírus não é ser vivo, né? Vocês sabem disso, estou cansado de saber disso. Já é um mantra na vida de vocês. Mas ele se reproduz, né? Então, imagina um vírus que ele se reproduz. Então, por exemplo, aqui o formato de um vírus, né, comum. E aí ele vai se reproduzir. E aí, né, ele tem vários filhos, né? Então, o coronavírus... Todo mundo tá com coronavírus hoje em dia, né? Quase todo mundo. Então, todo mundo tá carregando o vírus do coronavírus. Se um pesquisador descobrir, né, um remédio para eliminar o coronavírus, automaticamente esse mesmo remédio serve para todas as pessoas que estão com vírus. Por quê? Porque eles são idênticos. O material genético deles é o mesmo. Então, quem tiver um coronavírus vai conseguir matar aquele vírus, porque o material genético deles é idêntico, não teve variabilidade genética. Agora imagina uma pessoa que vai precisar de uma transfusão de coração, né? Então a pessoa está doente, ela está morrendo e aí ela precisa de um coração novo, né? Aí uma pessoa morreu e a família doou o coração, então o coração novo vai chegar para a pessoa, certo? Pensa bem, há uma chance grande, sempre há uma chance grande, dessa pessoa aqui, ó, né, o corpo dela rejeitar o coração da outra pessoa. Por quê? Por que há uma chance da pessoa rejeitar o coração da outra? Hein? Porque é diferente? Porque o órgão tem um... Porque o DNA não aceita. Porque eles são pessoas diferentes, com DNA diferente, e aí o sistema imunológico deles também é diferente. Então são pessoas que têm... A população tem variabilidade genética, são pessoas diferentes, né? Então o que serve para um pode não vir servir para outro, porque são pessoas diferentes. Diferente do vírus. Um remédio de vírus, né? Oi? É igual se fosse AIDS, que não tem cura. Parecido, tá? Parecido. Porque olha o caso da AIDS. A AIDS é um vírus mutante, né? É uma exceção. Deixa eu pegar aqui. É uma exceção, né? Eu falei naquela hora, eu falei no geral. Imagina um vírus mutante, que é exceção. O coronavírus não se sabe ainda se é mutante. A última vez que eu vi, estavam estudando ainda para ter certeza. Acreditava-se que era. Mas imagina um vírus mutante. Como assim? O vírus mutante, hoje ele tem essa forma aqui. Um exemplo. Aí amanhã ele mudou essa forma ali para essa forma aqui. E aí no outro dia, daquela forma lá, sei lá, ele tem uma forma assim. E aí tá mudando, ó, ele tá mudando, né? O mesmo vírus tá mudando. E aí eu não consigo um remédio que mata esse e mate todos os outros. Porque quando eu descubro um remédio para esse, ele já mudou a sua forma. E aí torna
muito difícil a coisa, porque eu nunca sei qual é a forma dele, tá? Por isso que é mais difícil. Então, quando eu falo que não tem variabilidade genética, né, a chance de você vir a combater aquilo ali é maior, porque um acomete outro. Claro, toda regra tem sua exceção. O vírus da HIV, né, ele é uma exceção, tá? Entenderam? Uhum. 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 Todo mundo... Como é? Gente, sabe quem eu não tô vendo? É o Luiz Fernando. Luiz Ele Fernando. apareceu hoje não. De manhã. Apareceu hoje. Aham. Gente, ele, Arthur e o irmão dele, eu não tenho visto. Vou até mandar mensagem pra Shane. Bom, vamos falar agora de indivíduos hermafroditas, né? Indivíduo hermafrodita costuma garantir a variabilidade genética por meio de... E aí? Fecundação cruzada? Fecundação cruzada, tá? Fecundação cruzada. Lembra que eu falei pra vocês que existem seres humanos, né, que são hermafroditas, e aí eles carregam os dois órgãos, masculino e feminino, né? Só que um órgão daqueles é inativo. Só tá o órgão ali, mas não tem função alguma, né? Então, por exemplo, uma menina que tem uma característica de menina, é uma menina, né? Ela tem corpo de menina, ela tem cabelo de menina, ela tem tudo de menina. Tem útero, tem todo o sistema interno, né? Mamas, tudo demonstrando que ela é menina. E aí, a menina caolha aqui, né? E aí, essa menina tem os dois órgãos, né? Ela tem o órgão feminino e o órgão masculino. O que faz? O que se faz para poder escolher, né, nesse caso? O médico, primeira coisa, ele vai ver qual tem função, qual que funciona, né? Ah, o que funciona é o feminino. Então, beleza, tira-se o masculino. Ah, mas aí é ao contrário, ela tem Mas todas... pode acontecer de você- Eu ia falar isso agora. Ah, ou ao contrário, calma aí. Ou ao contrário, ela tem características de menina, mas o que funciona é o masculino. Aí, né, tudo é questão de escolha. Ela vai escolher. Ah, então eu quero fazer o quê? Vou continuar assim, então. Eu vou ser um corpo de menina e vou utilizar o órgão masculino. Pode acontecer? Pode, né? Mas os dois funcionários, não tem como. Até porque externamente eles existem, tem espaço para eles existir. Então, visivelmente, você vai ver os dois. Agora, internamente, não tem como. Não tem como, porque ou vai ter o útero, espaço para o útero, ou ela vai ter espaço para glândulas masculinas, tá? Não tem como. Porque o espaço do Então, útero... Grey's Anatomy aconteceu esse caso O quê? Conte pra nós, nessa experiência de Grey's Anatomy. de uma pessoa ser hermafrodita internamente. E ele não podia reproduzir. O órgão masculino dele não tinha função reprodutora. Quem E tinha... a mulher dele estava grávida. Ué, então não era dele. Então não era dele. Teve outro também caso de hermafrodita. Que era uma garota que ela tava sentindo dor, mas quando descobriram ela tinha algo masculino dentro dela. Por isso que ela tá sentindo Aí dor? ela escolheu ser homem. Então... Mas só que ela podia escolher ser mulher. Ah, mas isso aí é teoria, gente. Na prática isso não acontece, tá? Pode acontecer? Pode. Claro, casos raríssimos, né? Assim como nascem pessoas com 2 cabeças, 3 cabeças, enfim. Mas é muito raro, eu nunca vi falar que seja verdade, tá? Mas pode sim que tenha sim. Agora, se acontecer, provavelmente deve ser assim, ó. Por exemplo, calma aí. A mulher tem lá o útero. Calma aí, deixa eu desenhar aqui. A mulher tem o útero, né? E aí, como é que faz para ter espaço para os órgãos masculinos? Ó, tem que ter o ducto masculino. Onde, aqui são os ductos masculinos. Onde que vai ter isso aqui? Ah, a professora pode ter do lado? Não sei, eu nunca vi. Tá, beleza. Se tiver aqui do lado, ó, calma aí. Bem apertadinha. Mas será que vai ter função mesmo? E aí, se tiver função, como é que faz? Não tem como, gente, na minha cabeça não entra. Não tem como autofecundação. Se for autofecundação, essa menina vai ficar grávida todo mês. Entende?
todo mês ela fica grávida. Provavelmente isso aí vai ser, se acontece a autofecundação, vai ser descoberto logo. Porque ela vai se fecundar toda vez. Liberou óvulo ou espermatozoide. Imagina, ela vai ser uma máquina de filhos, né? Coitada, involuntariamente ela ia engravidar. E aí, na minha cabeça, isso não funciona, né? Claro que na televisão tudo acontece. Mas eu nunca vi a pessoa se engravidar. Agora, alguns animais, né, fazem isso. Mas porque o corpo deles foi adaptado para isso. É diferente, já nascem com isso. Assim como plantas, tá? Já nasce com essa projeção. Nós não. Imagina, um filho, quando a criança cresce no útero da mãe, quase mata a mãe. Por 9 meses, se a mulher for pro 10º mês, ela morre. E imagina ter 2 órgãos ali, não tem nem espaço para uma criança, imagina para outro órgão. Bom, vamos lá. 2. O processo de modificação sofridas pelos seres vivos ao longo do tempo é denominado o quê? Eu botei que é Não sei, evolução. não. Ah, evolução, gente, evolução. É muito difícil, essa questão é muito difícil pra mim. Ah, quem Fiquei falou isso? com dúvida se era desenvolvimento, mas não sei se não, é evolução. Não, gente, ó, modificação... É uma parte. Não, desenvolvimento é isso aqui, olha. Desenvolvimento é quando a criança é um bebezinho, né? E aí, uma alienígena, né? É um bebezinho e aí ele se torna um adulto, tá? Isso aqui, é uma mudança, mas, né, não é ao longo do tempo. É uma mudança que ela realmente acontece, é um prazo muito curto, tá? De tempo. Agora, evolução é a mudança radical no tempo, tá? Então, por exemplo, apêndice, né? Vocês sabem que a apêndice, ela existe, né? Tá na gente, não serve pra bosta nenhuma, só pra poder sentir dor, certo? E aí, a gente chama de órgão vestigial. O que é isso? Isso mostra que em alguma época da vida, né, algum momento da vida, aquilo ali teve alguma função, só que na evolução aquilo ali não desativou, parou de funcionar. Assim como o cóccix. O que é o cóccix? A gente tem a coluna vertebral, tá? Ó, a nossa coluna vertebral, e no final a gente tem isso aqui, olha. No final, lá embaixo, perto da bunda. A gente tem um ossinho assim, ó, o cóccix. Isso mostra que no passado a gente teve um rabinho. Então a gente tinha um rabinho, né, na nossa bunda. Tipo os macacos, mostrando, né, mostrando que a gente veio dos macacos, mas a gente tinha um rabinho na nossa bunda. E aí aquilo ali foi desativado e a gente continua com aquele osso ali. Só que não tem função alguma. Esse aqui não tem função alguma, os outros têm. Esse não, tá? Ou, por exemplo, também, ó, quer ver só? O dente, a gente tem dente de leite e tem o dente descido, que é pra sempre, né? Isso mostra... Tem o siso, não tem? Que nasce depois? Pois é, então isso mostra que algum momento da evolução a gente tinha a terceira dentição. Então os dentes poderiam vir a cair e crescer novamente, porque a gente tem uma célula ativa, que é o siso, que cresce depois de velho. Então, em algum momento da evolução, eles tinham isso, eles trocavam o dente de novo. Só que aí foi desativado. Não se sabe como, as coisas acontecem, né? E aí não é assim da noite pro dia, acordei e esse órgão não tem mais função. Não é assim, né? Deve nascer uma pessoa deficiente, teve filho, aí a gente ficou sem dente. Não, o Por isso que processo... um monte de gente banguela até hoje. É o processo de adaptação. Entendeu? Os velhos não caem o dente? Sim. Sim. Então, Sim. Tá, é natural, porque perde cálcio. É normal, natural. Perde cálcio, o corpo perde cálcio. E aí, mais que eles venham tomar mas leite... será que isso não foi uma parte da evolução também? A parte que os velhos Não. perdiam os dentes, Eu acho que não. Nessa época nem existia velho. Sabe? Nessa época É verdade. nem existia velho. Eles morriam... Muito. Eles morriam com 30 anos, era muito já, né? Já a época de Pedro II, o prazo, né? O prazo de se viver já era até os 20 e poucos anos, não era? Até a Leopoldina morreu com 22 anos, 20 anos, uma coisa assim. Porque era muito curto a vida deles, né? Mas não. Reparem só, os idosos, eles quando vão envelhecendo, eles ganham características infantis.
Então é como se fosse um retrocesso, né? Então ele volta literalmente a ser bebê, tá? É um retrocesso. Então ele, ó, pensa só, ele perde dente, ao modo de fala, Retrocesso. tá? O modo que vai falar, muitas das vezes não consegue mais fazer xixi no banheiro, acaba fazendo nas calças, então isso mostra que é igual criança. Alguns deles gostam de brincar de bonecas, coisas infantis, né? A alimentação é igual de neném, não pode ser uma alimentação pesada, tem que ser leve. Então é um retrocesso. Você volta a ser criança, só que tamanho grande, tá? E fica mais chato, porque fica mais experiente, né? Claro, criança não é experiente. E alguns idosos até encolhem. É, isso aí. Alguns não, a maioria, tá? Eu posso dizer até quase todos, é que a gente não percebe. Conforme vai envelhecendo, a pessoa vai diminuindo, né? Então quem é pequenininho vai ficar minúsculo. Bom, deixa eu voltar aqui. Calma aí. A gente estava aqui, né? Tamires, essa foi pra você. O que? Tamires é baixinha? Crescer, Qual é a sua idade, Tamires? 14. Qual é a sua altura? 1,58. Seu peso? Ah, não sei, faz muito tempo que eu não me peso. 1,58, 14 anos? Você deve chegar até ter 1,60. Não vai crescer muito, não. 1,61, por aí. Tá? Poxa, Isso, Tamires. Você, Tá bom, gente. você cresce. Você vai crescer ainda, até os 21 anos ela cresce. tava fazendo exercício pra crescer, coitada. Mas deixa eu falar, mas tem um hormônio. Quando ficar velha vai ser uma anã. Tem um hormônio que você toma e aí você ganha alguns centímetros a mais. Não é muita coisa não, mas fica um pouquinho mais alto. Mas aí tem que ir no médico, eles fazem tratamento com você. Hoje em dia tudo se resolve, gente. Tudo se resolve. Tudo. Nada que o dinheiro não Deve compra. ser bem caro, né? Oi? Tem até cirurgia pra fazer crescer. Tem uma cirurgia mesmo que aumenta alonga suas pernas. Tem tudo, gente, tem Ai, tudo. mas eu não tenho coragem. Esses Deve dias. ser bem caro, gente. Com certeza. Esses dias eu descobri que existe transplante de mão pra quem perdeu as mãos. E aí, olha que interessante. Eu tava vendo uma pesquisa de uma menina lá no Nordeste que ela perdeu as duas mãos, né? Não lembro, não sei como. Ter sido na infância, foi alguma coisa que ela brincou, aí acho que entrou a mão, triturou, enfim. Ela perdeu isso aqui. As duas. E ela é branca. E aí ela recebeu o transplante de um rapaz que morreu, um negro, né? Um homem, né? Um negro. Aí ela tiveram que esperar ela crescer para poder fazer o transplante, porque é difícil achar uma mão de criança, né? Se tiver, a mãe não vai querer doar a mão, né? Quer enterrar o filho inteiro. E aí ela conseguiu, já grande, né? Ela tinha uns 18 anos, conseguiu uma mão negra. Negra mesmo, não sou eu não, é negra mesmo, sabe? E ela é bem branca. Aí ela ficou com aquele contraste de cor, né? Mão negra, corpo branco. Só que com o passar do tempo, as mãos dela começaram a ficar branca. O tom de pele dela igualou. E aí não sabiam por quê. E estavam fazendo um estudo com ela, porque se conseguiu nela, seria maravilhoso, né? Todo mundo poderia voltar a ter as mãos e mesmo tom, parecendo... Só foi a marca da cicatriz, bem pequenininha. Mas achei bem interessante. Era a mão negra e ficou branca. Nossa. Bom, voltar. Ciência, né, gente? Ciência salva a vida, gente. Eu sempre falo isso. Ciência salva a vida. Ciência e tecnologia. Bom, vamos lá. Aí a gente tem 3, né? A ilustração abaixo é referente a um processo. Que processo é esse? E aí? Assexuada por brotamento? Por regeneração. Não. Sexuada por conjunção? Não. A esporulação? Não. Por regeneração. Tá? Regeneração. Aquilo que a gente falou na última aula, ó. Eu posso cortar a planária, que é uma planária, eu posso cortar a planária ao meio, que eu vou ter 2 planárias. Aonde era a cabeça vai ter um rabinho, aonde era um rabinho vai ter uma cabeça. Aí eu gero 2, então é pior. Entendeu? Pior. Eu quero matar o bicho, eu corto no meio, ao invés de matar, eu vou ter 2. Vou ter o problema em dobro. Tá? Então, marquem aí a letra D. Vamos para a última. E aí depois eu vou entrar em bioquímica. Calma aí. Deixa eu apagar aqui que senão fica embolado. E aí fica horrível depois para os alunos verem no vídeo. Bom.
Qual a diferença, facinho, né, entre a reprodução sexuada e assexuada, galera? Na Sexuada sexuada, a tem- troca de gameta e a sexuada não. Isso aí, é só isso, tá? Então, na reprodução sexuada eu tenho troca de material genético, de gameta, né? E aí eu vou gerar variabilidade genética. E a sexuada eu não tenho troca de material genético, né? Então, os indivíduos, olha só, os indivíduos da sexuada têm variabilidade genética, a gente já viu. O indivíduo da assexuada é um clone, porque são idênticos àqueles que eles se originaram, tá? Ó, mãe, o pai, enfim, são idênticos, tá? E aí também aí entra aquela autofecundação que a gente falou. Se uma pessoa se autofecundar, ela vai... Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, gente. Tem alguém mandando mensagem. Deixa eu ver se é da turma. Só um minutinho. Eu acho que não é a turma. Deixa eu ver aqui. Não, não é a turma. Vou fechar. Pronto. E aí, uma pessoa que ela é auto-engravida, né? Se isso fosse acontecer, fosse possível, ela teria um clone dela mesma. Porque o gameta não veio de lugar nenhum, né? E aí ela teve um clone dela mesma. É aquela história com a pessoa que mente pra mãe e fala: mãe, eu não sei como eu fiquei grávida. Não sei, a mãe se grávida, né? Ela fala que se autofecundou. Já vi essas histórias aí. Concebida pelo Espírito Santo. Eu já vi essa história mesmo, tá? Já vi, é real, hein? Já vi gente falando que não sabia como. Aí a mãe jurando que a filha nunca fez nada, né? Nunca fez. Teve até amnésia. Deve ter, né, problemas mentais. Bom, e aí agora a gente vai entrar no módulo 8. Vamos falar um pouco de bioquímica, tá? Vou fazer o seguinte, vou mudar até umas meia e meia, tá? Acredito eu. Bom, olha só. Bioquímica, ela trabalha com água, carboidratos, vitaminas, proteínas, lipídios. Ih, tem alguém com barulho aí. Guilherme, vê se é o seu. Desliga o microfone, por favor. Foi. Proteínas, lipídios, enfim, ela trabalha com todas as substâncias que a gente encontra na alimentação. Então, para começar, né, a gente vai falar da água, né? Vocês sabem que a água, né, toda que ela vem como primeiro, ó. Ela é a substância que a gente fala que é indispensável para a vida, né? Sem água a gente não sobrevive, tá? Porque a água, ela que vai gerar as reações químicas importantes para o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tenho meu sangue, é porque meu sangue tem água, né? Se eu urino, é porque eu tenho água no corpo. Se eu transpiro, é porque eu tenho água no corpo. Se eu choro, é porque eu tenho água no corpo. Se eu consigo engolir algo com minha saliva, isso mostra também que eu tenho água no corpo. E aí, mostra que a água é importante para tudo, né? Não só para os seres vivos, como para os seres vivos animais, como plantas, tá? E aí no livro fala, ó, acabei de falar para você, ó, a água no sangue, que vai transportar os nutrientes até a célula, a água da urina, que vai partir de substâncias em excesso, vai liberar substância em excesso ou desnecessário, tá? O suor, que absorve e perde grande quantidade de calor. Então, vocês sabem que o suor é quando a liberação de calor, né? Quando o nosso corpo tem muito calor, né? E soa, né? Porque está liberando aquele calor. E ainda sim a água vai fazer parte do processo de fotossíntese, né? Que é importante lá nas plantas. Então, não é à toa que a gente fala que o nosso corpo, né, é 90% de água. Né? Internamente é 90% de água. As nossas células têm água, tudo tem água, né? E a gente tem que beber água justamente por isso, né? Não vai dar ruga. E além de outros problemas. Bom, além disso, a gente tem os sais minerais, né? Os sais minerais, a gente encontra em alimentações, né? E os sais minerais são importantes para tudo, praticamente. Não é à toa que os sais minerais são vendidos em cápsulas até, né? Porque na falta de sais minerais no corpo, você tem que repor de forma rápida. E aí entra o remédio sintético que contém os sais minerais. E aí onde que eu encontro os sais minerais? Eu encontro em ovos, em leite, tá?
principalmente em cascas de ovo. Tem cascas de ovo, eu encontro sais minerais quase tudo. E aí eu sou obrigada a ler pra vocês. Eu não gosto de ler, mas eu sou obrigada a ler. Bom, a gente tem o cálcio, que é um tipo de sal de mineral que compõe os ossos e o dente. Deixa eu virar pra cá. Olha só, a gente falou de ossos, né? Presta atenção. Uma pessoa que tem pouco cálcio no corpo, às vezes é genético, né? Ela pode tomar 10 litros de leite por dia, que ela vai ter pouco cálcio no corpo, né? A pessoa que tem essa perda cálcio, a gente fala que ela vai ter perda óssea. Então, o que é perda óssea? O corpo dela, o osso dela vai começar a esporular, né? Então, ela vai ficar igual farelinho. Aí, quando ela envelhecer, ela vai ter osteoporose. E aí, os dentes também começam a cair, porque o dente está ligado no osso. Então, o primeiro sinal de que a pessoa está com perda óssea é justamente isso. Então, vou dar um exemplo. O meu tio, ele fez cirurgia bariátrica, né? E aí, passou-se alguns anos, já tem uns 4 anos ou 5 que ele fez cirurgia bariátrica, e agora os dentes dele estão caindo, do nada. E ele é novo. Tipo, do nada cai. Ele tá assim, cai um. E aí ele, né, ficou desesperado, tentando entender. Antes ele achava que tava com cárie, né? Só que ele falou, não é possível. 1, 2, 3, né? Normal. Aí ele foi no dentista procurar saber. E aí o dentista, a primeira coisa que perguntou pra ele foi, tem problema genético? Ele, não. Toma leite? Aí ele, não, toma cerveja. E aí ele fez um exame e descobriu que ele estava tendo perda óssea, tá? Primeira coisa que, né, o sinal é isso aqui, perda óssea, por conta da cirurgia bariátrica que ele teve. Quando ele reduziu o estômago dele, naquela época, né, ele retirou vários nutrientes que já estavam grudados na parede do estômago, que era importante, né? Além de tirar aqueles nutrientes, né, ele não consegue mais repor aquela quantidade de nutrientes, porque o estômago é pequeno, não consegue sustentar aquilo de nutrientes. E aí começou a ter perda óssea, né? Que nutrientes são esses, né? Proteínas são essas. E aí foi entrando várias substâncias que ele descobriu que estava faltando. Uma delas, né, era o cálcio, tá? E agora ele é obrigado a tomar o cálcio, todo dia toma cálcio de manhã pro resto da vida, senão ele vai ter osteoporose, vai ter um monte de problema a ver com o osso, tá? Então, por isso que também é importante tomar leite, para você repor o cálcio na vida. E aí os velhinhos têm muito problema justamente por isso, porque eles têm um sedentarismo, um histórico de não tomar leite, e aí conforme a gente vai crescendo, a gente perde aquele cálcio ali, não tá repondo, tá perdendo. E quando chega a terceira idade, né, já não tem quase mais nada, aí entra a osteoporose. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, o magnésio, que faz parte da clorofila, tá? Mas magnésio também é importante pra gente, contém ferro, né? Além da composição. O próprio ferro, que a gente encontra muito em leite, e aí tá presente lá na nossa hemoglobina. Então, o nosso sangue, né? Quem toma muito leite, feijão, desculpa, come muito feijão, né? O seu sangue é bom, a gente fala que é um sangue bom, né? Até brinca, sangue de ferro. Aquele sangue que quase não tem problema de saúde, né? Quase não tem nenhum problema relacionado com sangue, tá? O sódio, tá? Que é também importante para prevenir o bócio, né? Que é uma glândula que está na tireoide, no pescoço. E além disso, ela faz parte da concentração osmótica que vocês aprenderam. O potássio, junto com os íons de sódio e potássio, também é importante para o bócio, tá? E além disso, elas fazem parte da membrana plasmática, na concentração muscular e na condução nervosa. O fosfato, que é importante para a produção de molécula ATP. Que molécula é essa? ATP, né, a gente chama de adenosina trifosfato, porque ele tem 3 fosfatos, ó, tem 3 fosfatos em sua composição, tá? É a molécula da energia, né? É ela que fornece energia pra gente. Então, né, quando a gente se alimenta de algo com fosfato, a gente gera mais ATPs. Então, olha só para abrir um parêntese aqui, né? A gente produz, né, rapidamente, diariamente, por segundo, 34 ATPs. Sempre 34. Então, aí acaba 34, vem 34. 34, 34. Uma pessoa que não tem boa alimentação e aí também não tem uma alimentação rica em fosfato, esse número diminui. E aí ela é uma pessoa deprimida, cansada, não tem força para nada, né? Uma pessoa que parece que o trator passa por cima dela todos os dias,
tá? Porque ela tá com problema no fosfato dela, não tá conseguindo gerar ATP, que é a energia que é a molécula de energia. Vocês vão estudar isso lá no primeiro ano, tá? E aí, quando uma energia quebra, só para uma adentro, né? Quando eu deixo de comer algo com fosfato e essa energia quebra, ela vira uma energia, deixa de ser ATP e vira um ADP, até virar AMP. Então, ADP eu tenho dois fosfatos, AMP eu tenho um fosfato, tá? Mas o certo é 3 fosfatos para gerar ATP. Bom, o cloro, né, que é importante para os componentes dos neurônios, não é aquele mesmo cloro de cozinha, pelo amor de Deus, né? Se você beber o cloro de cozinha, ao invés de você criar neurônios, você vai desfazer esses neurônios, tá? E o iodo, que também é importante para o bócio, né? Evitar o bócio lá na tireoide, ó, hormônio tiroidiano, que é o hormônio T3 e T4, que eu não vou entrar porque é matéria de primeiro ano. Estão comigo ainda? Estão comigo ainda? Sim. É porque fica um silêncio. Sim. Aí eu falo assim, gente, acho que estou falando sozinha. Tá. Então vamos lá. Calma aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ai, tô muito apertada para ir no banheiro. Bom, e aí a gente tem agora os carboidratos, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Calma aí. Olha só. Eu falei ATP, não falei? Eu tenho que falar, não tem jeito. Então não falar porque é pesado, mas eu tenho que falar. Preste atenção. O nosso corpo, antes de produzir ATP, ele vai produzir glicídio, né? Na glicose. Então, ele produz glicose, tá? E como que acontece isso? Para o alimento, ó, virar um glicídio, né? Uma glicose, ele tem que ser quebrado. Então, imaginem só, tá? Uma pessoa, ela come um pão, que tem carboidrato. Quando ela come o pão, né, aquele pão ali tem amido. Aquele amido vai ser quebrado em maltose, até virar uma glicose. Então, a gente tem que ter glicose no corpo, tá? Quando a glicose cai, a pessoa cria um monte de problema, entre elas a diabetes, tá? Então, tem que ter glicose no corpo. Mas, para poder essa glicose ser quebrada, para poder se gerar a glicose através de uma molécula, tá? E depois gerar do ATP, acontece da seguinte forma. A glicose, ela é uma molécula simples e pequena. Quando a gente se alimenta de uma coisa grande, é uma molécula grande, macromolécula. O nosso corpo, ele tem reserva de componentes. Então, a primeira coisa a ser queimada no nosso corpo, a ser destruída, são os carboidratos. Depois, os lipídios. E depois a proteína. Tá? Então, isso aqui é a regra. Carboidratos, lipídio e proteína. Se no meu corpo eu não me alimento de nada que tenha carboidrato, ou seja, eu não tenho carboidrato no meu corpo, o meu corpo vai rapidamente tentar queimar o lipídio, que são as gorduras que a gente tem. Que eu até brinco para vocês falando que numa floresta, um gordinho ou um magrinho que vai sobreviver mais tempo vai ser os gordinhos. Se acabou o lipídio ou não tem lipídio, o meu corpo vai tentar destruir as proteínas. Se acabou a proteína, eu morro. Aí não tem mais jeito, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque o carboidrato, ele é a nossa estrela agora, tá? Então, ele é o primeiro a ser degradado pelo nosso corpo. Então, qual é a ligação quando eu brinco com vocês? Acho que com vocês eu nunca fiz essa piada, não, mas... Deixa eu voltar aqui pra tela. Quem é o gordinho da sala? Eu? Tá, então, Guilherme e Gustavo. E Tamires. Imagina, acho que eu falei pra vocês isso já, não lembro, mas vou falar. Imagina numa floresta, tá? Guilherme, Gustavo e Tamires. E aí, tá um frio danado, lá fora tá um gelo. E aí vocês têm uma ideia de se abraçar, poder transmitir calor, né? Quanto mais gente no ambiente abraçado, mais o calor vai dissipar. E aí vocês são muito inteligentes, entendem de física, vão se abraçar. Só que o Guilherme, ele fala, eu não vou abraçar Gustavo, não. Eu morro de frio, mas eu não abraço Gustavo. E aí Tamires fala assim, então eu tenho... Aí Tamires fala assim, então eu tenho que escolher um pra abraçar, porque eles não querem se abraçar, eu que não vou morrer de frio.
E aí Tamires vai lá, vai escolher ou Gustavo ou Guilherme. Escolhe um, Tamires. Vou usar meu cabelo de cobertor. Vai, Tamires, quem você escolhe? Guilherme, ele é gordo, cabe mais espaço, gente. Então, Mas eu acho que se escolher Guilherme é melhor, porque ele transmite mais calor. o gordinho, né, quem tem mais gordura no corpo, ele transmite mais calor, tá? Então, provavelmente o Gustavo ia morrer e Guilherme ia demorar um pouco mais pra morrer. E Tamires, como estaria abraçada com o Guilherme, ela ia conseguir, né, ter a troca de calor. Agora, eu vou dar outro exemplo. Imagina numa floresta, tá? Gustavo, floresta não, sei lá, tá preso em algum lugar, um túnel, Gustavo e Guilherme. E aí não tem comida nenhuma naquele túnel, né? Não tem nada, alimento nenhum. E aí, eles estão morrendo de fome, mas os dias estão se passando, não tem como matar um outro pra comer, né? Vai ter que aguentar. Quem morre primeiro, Gustavo ou Guilherme? Eu, porque Guilherme tem mais carboidrato. Gustavo vai morrer primeiro que Guilherme, tá? Nem é por conta do carboidrato, é por conta do lipídio, tá? Porque o primeiro a queimar no nosso corpo, a destruir, na falta de alimento, no desespero, o nosso corpo é uma máquina perfeita, o primeiro que ele vai queimar vai ser o carboidrato, tá? Então, vocês dois têm carboidrato, beleza, passou, né? Passou aquele dia bem. O segundo que eles vão queimar, ele vai queimar o corpo, vai ser o lipídio. Aí o bicho pega, porque lipídio é acúmulo de gordura, né? E aí, quem tem mais gordura vai ser Guilherme, então vai demorar mais a destruir a gordura do corpo. A gordura interna, tá? Não é a banha, não. A gordura do corpo. E aí, Guilherme vai ficar mais tempo vivo. Acho que ia viver uma semana. Acho que uma semaninha o Guilherme fica. Eu ia viver. Eu quem tá falando? Alex. Vocês vão sobreviver mais tempo, porque vocês têm gordura corporal, Acho que é melhor a teoria. né? Acho que é fosse melhor pra correr de fugir do bicho. túnel, né? Oi? Falei, Eu acho que fosse pra correr de bicho, o Gustavo ia conseguir mais. Gustavo e Guilherme, eu ia morrer se fosse pra correr de bicho. porque correr, né? Porque eles Correr. andam de bicicleta, eu não. Ah, sedentária. Aí eu ia ficar pra trás. Então vocês entenderam, né? Caçar os bichos na floresta. Vocês entenderam que carboidrato, ó, é a nossa estrela, tá? E aí, olha só. Ui, calma aí. Deu ruim aqui. Tá, esquece. Então, como é que ele é formado? O carboidrato, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio nessa composição. Isso é importante saber, tá? Bom, outra coisa que eu preciso dizer pra vocês é que eles fazem parte, né? E são produzidos lá na fotossíntese. Por isso que é bom a gente tem que comer verduras e frutas. Porque na fotossíntese, o resultado da fotossíntese também é carboidrato. E aí, ou seja, as verduras, as frutas e legumes estão carregados de carboidrato. Então, é super natural, né? Não precisa tomar nada sintético. E faz bem, tá? Bom, aí eu já falei do amido, né? E, mas o que? Ele faz parte também, ó. Ele tem importância também na quitina. O que é quitina? Quando eu falo de animais, tá? Quitina é aquela casca dura dos alguns animais, alguns insetos. Celulose, né? Que é lá nas plantas, né? Ribose, que é da gente, e desoxirribose, que é da gente. A ribose, ela tem várias funções, mas a principal dela é que quando eu junto a ribose, tá? A adenosina e mais fosfato, eu gero um ATP. Então, eu botei a molécula de energia, tá? Então, se eu não me alimento de carboidrato, eu não consigo gerar ATP de forma alguma. Primeiro que não vai ter ribose no corpo, né? Segundo que não vai ter como queimar o carboidrato para gerar glicose, tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Professora, Oi. uma pessoa que tá emocionalmente abalada, né? Que tá com o seu psicológico não está muito bom, ela para de produzir ATP? Não. Não para. Porque a ATP é uma máquina que não para. Só para se você parar de comer. Tá? Mas por assim, eu tô exausta, sabe? Aí não, aí é questão de cansaço. Aí você não vai atingir suas células. Tá? Porque o ATP ocorre, ATP... É porque assim, eu não quero falar para não confundir vocês. Mas a produção de ATP são 3 fases de ATP, tá? Tem o ciclo de Krebs,
tem a respiração celular e a cadeia respiratória. A cadeia respiratória e o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria, tá? E a respiração celular, a respiração celular e o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria. A cadeia ocorre fora, lá na matriz da célula, no citoplasma da célula, tá? Então você não tem domínio. Você só para de produzir ATP, molécula de energia, se você parar de alimentar. Porque não é à toa que a gente fala que o que dá energia é comida, é por causa disso, tá? Aí se você para de comer, tá em jejum 4 dias, o seu corpo vai tentar dar um jeito de manter você vivo, né? Até algum momento, né? Até quando der. E aí ele vai começar a degradar, o que eu falei, carboidrato, lipídio e proteína, para gerar ATP. Só que chega uma hora que se você parar de comer totalmente, aí ele não pode fazer mais nada, tá? Bom, e aí olha só, falando de carboidrato ainda, a gente tem 2 tipos de carboidrato. A gente tem o disacarídeo e o monossacarídeo. Fácil de entender. Disacarídeo eu tenho 2. Junção de 2 é alguma coisa, né? E monossacarídeo é apenas 1, tá? Então, sacarose. Como é que eu formo uma sacarose? Glicose mais frutose. Lactose. Glicose mais galactose. Maltose, glicose mais glicose. Então, repara que a glicose está aparecendo em todos, então? Por quê? Porque a glicose, para vocês, a glicose ela é formada lá devido ao carboidrato. Devido ao carboidrato, nosso corpo consegue produzir glicose. Então, se eu não me alimento de carboidratos, eu não vou ter glicose. Se eu não tenho glicose, eu não gero nenhuma dessa substância, tá? E aí, rapidinho, eu vou dar aula até 12h30, para não ficar muito pesado para vocês. E se eu não terminar, eu termino na próxima aula, tá? Bom, onde que eu encontro sacarose? Não, é a ocorrência, desculpa. Onde a sacarose vai atuar? Né? E onde eu encontro? Primeiro, todos eles vão dar energia pra gente, né? São moléculas energéticas. E eu encontro a sacarose no açúcar da cana e na beterraba. Eu não como nem açúcar de cana e nem beterraba. Porque o açúcar triturado já foi embora a sacarose há muito tempo, tá, gente? Açúcar de cana que eles falam é você pegar a cana e chupar a cana, tá? Porque aí é o real, não é cheio de substância que nem o açúcar que a gente come e faz mal pra caramba. Lactose, eu encontro no açúcar do leite, tá? O que é isso? Ah, eu peguei o leite e botei açúcar? Não, tá, gente? É o adocicadozinho do leite. Ah, professora, mas o leite não tem açúcar. Deixa eu virar pra mim. Calma aí. Ih, tá virado pra mim já, né? Vocês nem falaram nada, gente. Eu tô igual uma louca lá, falando à toa. Então deixa eu virar pra lá. Vamos lá. Pra vocês verem. Oi. Mas o leite também tem que ser tirado direto da vaca? É isso que eu ia falar agora. Não pode beber da caixinha mesmo. É isso que eu ia falar agora. O leite, o açúcar do leite, tá vendo? Açúcar de leite. O açúcar do leite, porque quer dizer que o leite também é docinho. Mas é o leite direto da fonte. É você tirar das tetas da vaca e botar na boca, tá? E aí ele é adocicado, né? À toa que as pessoas falam que tem gente que toma, né? Bota uma canequinha embaixo da teta da vaca, já tira o leite e bebe, tá? E aí fala, nossa, que delícia, docinho, porque realmente é docinho. E esse açúcar que tem lactose. Tá, mas professora, e aí, como é que faz? Eu não bebo eu não bebo leite direto da fonte. O leite comum tem lactose, porque tem o leite, não tem? Mas não é digamos assim, o 100%. Já passou por várias substâncias, tá? Não é 100%. Aí acontece, algumas empresas começaram a fabricar Danone, e a que negócio que chaminho mesmo, ai meu Deus, Yakult, tudo isso eles falam que tem lactose, não falam que é lactose? Então, porque eles tentam preservar a molécula de lactose a todo momento para conseguir gerar uma lactose naquele produto. Mas claro que a gente fala que é uma lactose industrial, né? O real seria bebendo direto da fonte, tá? E por fim a maltose, que é lá da digestão de amido. Um exemplo do meu pão, né? O pão, o amido, é quebrado em maltose, tá? Agora deixa eu virar aqui. Olha só. Ah, quem entrou aí? Eu.
Conseguiu entrar? Eu perdi o horário, eu não tava conseguindo. Não tava conseguindo. Calma aí, deixa eu falar o nome dele, gente. Só um minutinho. Pega aqui as. Cadê? Tá lá na mesa. Agora desliga sua câmera pra mim. Não, câmera não. Liga seu áudio, por favor. Senão a voz volta. Desliga o áudio. Isso. Bom, aí vamos voltar aqui. Calma aí. Tá falando, perdi. Ah, lembrei. Então, por isso que a gente fala que produtos naturais faz muito bem. Porque nelas tem todas as moléculas que a gente precisa, sem precisar passar por outra substância. Então, por exemplo, um exemplo da lactose. A lactose no Yakult. Tem lactose? Tem, mas é uma lactose preservada, né? Tem algum aditivo ali preservando aquela lactose, que provavelmente não faz tão bem quanto se eu pegasse alguma coisa com lactose direto da fonte, tomasse, tá? Então, por exemplo, tu fala assim, lá na China, no interior da China, no interior do Japão, os velhinhos demoram a morrer. Por quê? Porque eles comem só coisas naturais, né? Sem material industrial. Né? Ou quem mora em fazenda. Quem mora em fazenda, ó, se eu chegar lá na fazenda, tem um tiozão lá de 90 anos. Tem um tiozão de 80 e pouco, 100 anos. E aí você vai pra cidade, o cara com 70 tá cheio de problema. Cheio de doença, de dor, né? Por quê? Porque o tiozão na fazenda, ele come tudo da fonte, né? O original. Enquanto que o tiozão na cidade, ele vai no mercado e compra. Pronto, tá cheio de agrotóxico, tá? E aí, vai com o tempo, aquilo ali vai entrando nas células dele, vai enchendo de problema, inclusive o câncer, tá? Porque agrotóxico gera câncer. E é o mal do século, tá? Futuramente a gente terá um bando de gente com câncer, porque tá aumentando muito a quantidade de agrotóxico na comida. Quanto mais agrotóxico, maior o alimento e mais tempo ele dura na geladeira. Por isso que eles botam muito agrotóxico. Bom, e aí a gente tem, ó, os monossacarídeos, que são aquelas moléculas simples, né? Que é a glicose, que eu posso encontrar ela no mel, né? E frutos. Mas é mel original, né? Aquele mel que eu compro no mercado que é cheio de açúcar, não, tá? É o mel original. Como é que eu vejo com mel original? Alguém sabe? Alguém já teve curiosidade de Eu saber? acho que o mel original Eu é mais sei. clarinho, não é? Fala. Você pega um fósforo, põe dentro do mel Ah, e depois você risca o fósforo. Se o fósforo acender, o mel é verdadeiro. E se não, nunca me também ensinaram tem isso. outra técnica que bota Gente, um negócio Que lá maneiro. dentro, mas eu não sei qual é. Ó, a técnica original, procura no YouTube, é lindo. Você bota o mel, um pouquinho de água nele, num vidro de plástico, e você faz assim, olha, mexe bem devagar. E aí, você sabe a colmeia? Não é cheio aquele desenho de colmeia? Bonito? Se aparecer aquele desenho, aparece, tá? Se aparecer aquele desenho certinho, é o verdadeiro. Se não aparecer, é com açúcar, então não é o original, tá? Porque o verdadeiro, ele é um doce, mas não é aquele adocicado forte de açúcar, tá? Ele é um doce gostoso, que é um doce natural, é mais gostoso de comer, tá? Então joga depois no YouTube, descobrir como é que é o mel original, é lindo. Alguém tá com o áudio ligado. Foi, vamos lá. Bom, aí tá. Aí a frutose, também mel e frutos. Galactose, né? O açúcar do leite, já vimos. Ribose e desoxirribose. Lá onde que ocorre? Lá no nosso DNA e nosso RNA, tá? Esses dois aqui, a gente tem a função estrutural. O que é estrutural? Formação do nosso DNA e do nosso RNA. DNA é o material genético. Gente, tem um barulho muito forte. Desliga o microfone, gente. Isso. E o RNA é a cópia do nosso DNA, tá? Que vai gerar muitas coisas, entre elas proteínas, tá? Mas isso aqui é conteúdo de primeiro ano. Vamos pro lipídio. Bom, aí a gente tem o lipídio, né? Que eu já falei pra vocês, eu encontro em animais e vegetais. O importante é uma coisa, né? Calma aí. O lipídio, primeira coisa, o lipídio é uma gordura, tá? O lipídio é gordura. E pensem comigo. Gordura é solúvel em água?
se eu botar água e um copo de óleo, mexer, a gordura vai se dissolver na água? Não. Não, porque a gordura é Não. hidrofobos ou hidrofóbico, ou seja, tem baixa solubilidade em água, tá? Então, gordura e água não se mistura. Por isso que o nosso sangue, ele tem gordura, né? Nosso sangue tem gordura, mas é muito baixo. Porque a gordura que a gente se alimenta, né? Que a gente cria no nosso corpo, ele não consegue se misturar em água. E como nossa água tem líquido, né? Ele não consegue se misturar. Mas mistura um pouco ainda porque temos moléculas, temos células, as hemácias, que permite o sangue ter a coloração que ele tem. Por isso que ainda se mistura um pouco, mas não é muito. Ó, vou explicar até lipídio, tá? E aí proteínas e restante deixo para a próxima aula. Porque a gente tá terminando sempre um pouco antes para não ficar pesado. Calma aí. Bom, aí a gente tem lipídio simples e composto. Bom, os simples são as gorduras que a gente já conhece e os óleos, tá? E é o mais encontrado na alimentação. Mas o que posso dizer? Eu encontro também reserva animal e planta. Como assim? Nosso corpo tem reserva de lipídio, né? Então que a gente engorda. Alguns tem mais, outros menos, né? Ó, mesmo quando tá no tecido adiposo, eu tenho mais elemento de gordura. Que tecido adiposo? É o tecido que guarda a nossa gordura, né? Eu tô cheio de tecido adiposo na quarentena, tá? Por conta das gorduras. Bom, enquanto que o lipídio composto, né? Eu encontro eles aonde? Né? Ele entra na substância adicional, ou seja, não é um gente, tá muito estranha a ligação. Liga esse áudio aí, por favor, alguém. Isso, nossa, melhorou muito. Bom, o lipídio composto, né, entra na substância adicional, ou seja, o nosso corpo, né, ele não consegue produzir tanto. E aí eu tenho que entrar com o fósforo, tá? Para poder repor esse lipídio composto. E aí ele vai atuar lá na membrana plasmática da célula, tanto animal quanto vegetal. E por fim a gente tem os esteroides, né? Que vou explicar primeiro o que é e vou dar o exemplo. Que tem estrutura química bastante diferente do resto do lipídio, né? Mas são uma semelhança com molécula de colesterol, ou seja, de gordura, né? Até porque ela deriva da molécula de colesterol. E elas está no componente da membrana plasmática e funciona como um importante hormônio metabólicos, ou seja, os hormônios sexuais. Vamos virar para cá. Presta atenção no que eu vou falar. Quem malha muito em academia, fica lá malhando, e aí toma bomba, muitas das vezes eles tomam esteroide, tá? Aplicam esteroide. Por que aplicam esteroide no corpo? Porque o esteroide é uma gordura, só que não é uma gordura, né? Olha só como é que ele é. Ele tem um aspecto de gordura, mas ele não é, né, um lipídio gorduroso. Por isso que a pessoa ganha braço, mas não é aquele braço de gordura, né? Porque ela tá gorda, né? Porque aquilo ali é um aumento como se fosse uma gordura. E aí eu falei pra vocês que o esteroide atua num hormônio sexual. É aquele tipo de óleo de injetar no músculo? É, tipo isso aí. Tem gente que injeta totalmente o esteroide. E tem gente que toma um comprimido, eu não sei como é que é, mas anabolizante com esteroide, sabe? Eu não sei como é que funciona porque eu nunca tomei. Mas... Na verdade, essa gordura praticamente é um óleo. É um óleo. E tipo, pode ser qualquer tipo de óleo. De cozinha, de carro. Eles botam... Não. Quando eu falo esteroide, é um óleo que eu não sei a origem, acho que ninguém sabe, porque é legal, né? Mas é um óleo que tem esteroide. Tem gente que bota outras gorduras, realmente, que é errado. Mas a maioria bota um óleo que tem esteroide. Aí é uma gordura, né? Então a gordura cresce, mas não é a mesma gordura que tem na barriga. Ou seja, é uma gordura que não vai ficar flácida, porque não é a mesma gordura que a gente encontra no tecido adiposo. Mas, olha essa. O esteroide, ele atua nos hormônios sexuais, masculino e feminino. Então, quando a pessoa, ela toma muito esteroide, né? Quando ela toma, né? Só quando ela tomar, os hormônios sexuais dela ficam mais ativos. Agora, tudo que é em excesso é o quê? Ruim. Então, quando toma muito,
os hormônios sexuais delas, ao contrário, ao invés de estar mais ativo, ficam mais inativo. Então, o homem, ele deixa de ter, ele começa a não ter a liberação de hormônios, né? Então, ele não consegue ter relações com a mulher, né? E a mulher também não sente prazer com o homem, porque ele tá tomando aquele hormônio em excesso, tá? E aí, já viu aquelas pessoas que falam que é rã? Que é em cima é super forte e aqui vai ficando fininho as pernas. É justamente isso, porque muita gente aplica no braço e esquece de aplicar nas pernas, tá? E aí uma pessoa que toma muito esse hormônio fica impotente, sexualmente falando, tá? Porque ele atua nos sistemas sexuais, mas em excesso, né, ele deixa de atuar, né? Ele dá uma respirada, né? Fala, opa, não vai rolar, tá? Então é aquele hormônio que as pessoas tomam lá na academia, tá? Calma aí. Bom, e aí rapidinho, ó, pra gente fechar por hoje, que aí eu deixo proteínas, tudo para a próxima aula, que também é grande pra caramba, você vai ficar até aqui amanhã falando. Bom, então quais as principais funções do lipídio, né? A gente acabou de ver, né, que ele atua nas células, né, tanto nos seres eucariontes como nos seres procariontes, então ele vai atuar lá nas bactérias também, né? Mas além disso, né, além de ter componentes das células, eles vão se juntar com as proteínas, né? Que eu falei para vocês que a gente tem aquela ordem: carboidrato, lipídio e proteína. Esse aqui é o principal. Não tem esse, queima esse aqui, tá? Bom, além disso, é um composto bioquímico, ele é mais calórico, né, em animais, né, e nas sementes. Então eu encontro eles em maior quantidade nos animais. Atua também no sistema de transporte de elétrons, né, no interior da membrana mitocondrial. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Isso é matéria de primeiro ano. Mas deixa eu explicar para vocês não ficarem perdidos. Como assim transporte de elétrons? Presta atenção. Olha só. Quando a gente produz ATP, no final, no saldo final que a gente fala, a gente tem moléculas de ATP no nosso corpo. São 34. A gente tem 2 CO2. A gente tem 8 NADH. Vou explicar, calma. E a gente tem 2 FADH. Nem sei como eu gravo esse número todo, acho que tanto da aula. Então, olha só. O que é esses elétrons, né, que eu tô falando para vocês, que ele vai atuar nos elétrons? Dentro das células, né, quando é produzido ATP, antes de ser produzido, é perdido 2. Então, para eu produzir 34, eu tenho que liberar pelo menos 2 ATPs para começar a produção, tá? A molécula de fosfato, ela é assim, olha, são 3 moléculas juntinhas, tá? Ligada com a ribose e a adenosina. Mas aí eu não vou botar só ribose e adenosina, tá? São 3 fosfatos. Para começar, né, começar esse ciclo, tem que romper. Tem que perder um fosfato, ele fica só com 2 fosfatos. Ele usa 2 ATPs para romper 2 fosfatos de outro. E aí, quando rompe um fosfato do outro, tá? Libera um monte de elétrons. Libera vários elétrons na mitocôndria. Aí vem uma molécula chamada NADH, que é essa aqui. Isso aqui, ao invés de ser NADH, vai vir NAD+. Esse H some, tá? Vai vir a molécula NAD+, e vai roubar esses elétrons, tá? E aí, quando ela rouba esse elétron, ela deixa de ser NAD+, e vira NADH. Ela deixa de ser NAD+, e vira NADH. Tá, professora, para que você está falando isso? Porque a molécula de NADH também serve para energia, não só ATP. Essas 2 moléculas, FADH e NADH, também servem para energia, não como ATP, que ATP é a estrela do nosso corpo, tá? Mas essa aqui também serve como energia. Então, juntamente com o ATP, elas liberam energia para a gente falar, respirar, comer, andar, dormir. Até para dormir a gente precisa de energia, tá? Porque a gente ronca, a gente respira, né? Então, a nossa molécula de ATP, ela é importante para tudo, né? É ela que permite a gente ficar vivo, junto com o coração e respiração, tá? Então, eu quis falar isso para vocês não ficarem perdidos com relação ao elétron, tá? Para fechar. E além disso, forma uma película protetora sobre a epiderme de muitos animais. Por quê?
Cadê? Lipídio é gordura. Se eu tenho gordura no meu corpo, na epiderme, ou seja, por cima, eu tenho proteção, tá? Então, eu não vou sentir tanto frio, né? Cadê Guilherme? Guilherme sente muito frio? Toque, toque. Guilherme? Oi. Você sente muito frio? Sinto. Te garanto que você não sente tanto frio quanto o Gustavo. O Gustavo deve sentir mais frio que você. Por quê? Não, mas eu sinto muito frio. Não Porque pode de jeito nenhum. o gordinho, ele sente menos frio do que o magrinho, Pois é, eu gosto de frio. tá? O magrinho. Além disso, no impacto mecânico, o gordinho, ele sente mais do que o magrinho. Por isso que o lipídio é um isolante térmico, tá? Ele protege nosso corpo. Então, se na piscina o Guilherme pular de barriga e o Gustavo pular de barriga, provavelmente quem vai sentir mais dor vai ser o Gustavo. Porque o Guilherme tem uma gordurinha, né? Que vira uma boinha que protege ele, tá? E aí vira um isolante. Então, não sei de gordura, de gordo não, hein, Guilherme? Eles que falaram que você é o exemplo, hein? Pois E por fim... Mentira, na hora que Uma armadura perguntou quem natural. era mais gordinho, ele se ofereceu. ele mesmo falou, era ele. Eu não acho, Eu que me dei Guilherme... como exemplo, professor. Não foram eles. Eu não acho que você é gordo não, mas tudo bem. Tá crescendo, quando você crescer, você vai ficar magrinho. Bom, e aí... Poxa, crescer mais do que ele já é. Ué, ele vai crescer até 21 anos, gente. Ele vai ficar com 1,90. Ele vai crescer até 21 anos, ele parece um pastor, né? É porque ele, desde que ele fala. Bom, e aí por fim, por último, os lipídios atuam nas funções, né, como hormônios, tá? E as vitaminas lipossolúveis, aquelas que não são solúveis em água. O hormônio que a gente viu, que eu falei pra vocês, que fazia parte dos hormônios sexuais, tá? Bom, e aí eu botei aqui, carboidratos e lipídios. Eu botei não, o livro botou. Nossa principal fonte de energia. Eu falei pra vocês isso, né? Que o primeiro dessa quebrada é o carboidrato, depois é o lipídio e por último a proteína, que não é tão importante quanto os dois. Tá bom? Deixa eu virar aqui. Terminei só 10 minutos antes. Então na próxima aula, nem vou passar dever não, porque tem dever na plataforma. Quem não fez, faça. Quem tem livro não precisa fazer essa atividade agora, porque eu não terminei de dar. Então, na próxima aula, eu termino o conteúdo, a gente faz exercício juntos. Mas eu preciso que vocês façam o dever da plataforma, me enviem por e-mail e a gente corrige juntos nessa aula. Pode ser? Toque, toque. Pode repetir, por favor, professora? Posso. Então, olha só. Na próxima aula, eu vou falar sobre proteínas e vitaminas e vamos fazer juntos a atividade do livro. Mas eu preciso que vocês façam a atividade que eu enviei por e-mail. E aí eu vou corrigir com vocês, junto com vocês, na próxima aula. Mas me enviem primeiro a foto, tá? Tá na plataforma, não é? Tá na plataforma o dever. Gustavo já fez. Karine, não acho que fez também. Sobre Karine. reprodução ou a pesquisa? Reprodução, tá? Pra gente fechar. Ah, tá. Tá bom? Foi? Vamos tirar foto. Cadê? Mostra, aparece vocês aí.